Olá, me chamo Benedito e irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação do Potencial Inibitório da Choconeurooxidase 3 sobre a capacidade migratória de células da linhagem de carcinoma escamoso oral humano, sob orientação da professora doutora Ana Gessé Araújo. O carcinoma escamoso oral é uma malignidade que se destaca por apresentar alto grau de invasão local e metástase, originando tumores secundários pelo corpo do paciente. Entende-se, portanto, que a metástase é um evento crítico no desenvolvimento dessa patologia. Nos últimos anos tem se buscado o desenvolvimento de novos medicamentos capazes de impedir a disseminação das células cancerosas. E as chalconas e seus derivados têm se destacado devido ao seu potencial biológico, em especial por sua atividade anticâncer. Portanto, o objetivo desse trabalho é avaliar o potencial cytotóxico antimigratório de uma chalcona hidroxilada, a chalcona 3, em células de carcinoma escamoso oral humano. A chalcona ela foi gentilmente cedida pela equipe da professora doutora Caridade Noda Pérez, da Universidade Federal de Goiás, e sintetizada através da condensação de Clyde-Sand-Smith. Para a determinação da CI50, utilizou-se o ensaio de MTT, no qual células HSC3 foram submetidas a concentrações crescentes de A3, variando de 1,56 a 100 micromolar, e de doxorubicina variando de 0,3 a 8,5 micromolar, por um período de 24, 48 ou 72 horas. 3 horas antes do final desse processo de tratamento, adicionou-se as placas MTT, o qual, após ser metabolizado pelas células viáveis, se transforma em formazan e pode ser quantificado por espectrofotometria no comprimento de onda de 15 a 95 nanômetros. Para a validação das concentrações subcitotóxicas, utilizou-se do ensaio de exclusão por azul de Trypan, no qual células HSC3 foram submetidas ao tratamento com A3 na concentração de 0,25, 0,5 e 1 micromolar, as quais foram determinadas com base na CI50 de 72 horas e foram deixadas em incubadora por 24 horas. Após esse período de tempo, foram centrifugadas a 1500 RPM por 5 minutos e ressuspendidas em 1 ml de PBS. Dessa ressuspensão de células, uma parte foi utilizada para fazer a análise morfológica, a avaliação morfológica, e outra foi colocada em contato com o Trypan para que fosse possível a diferenciação de células viáveis de células não viáveis. Para a avaliação da migração, utilizou-se um ensaio de migração, no qual células HSC3 foram tratadas com as concentrações subcitotóxicas já citadas de A3 por um período de 24 horas. Durante o processo de tratamento, é realizado no assoalho da placa um risco, e esse risco ele é acompanhado durante esse período de tempo para ver o seu fechamento ou não. A amostra apresentou CI50 de 8,7 e de 4,3 no período de 48 e 72 horas, respectivamente. No período de 24 horas não foi possível a determinação da CI50, possivelmente porque a quantidade de atriz utilizada foi inferior à necessária para eliminar 50% das células nesse período de tempo. Esse resultado pode ser comparado ao desenho em colaboradores no qual células não tumorais de câncer de próstata foram tratadas com chalcona modificada por um período de 24, 48 e 72 horas, tiveram sua viabilidade reduzida conforme a concentração e o tempo. O ensaio de Trypan revelou que as concentrações testadas não interferiram na viabilidade das células, o que já era esperado, uma vez que tratam-se de concentrações subcitotóxicas. Esse resultado pode ser comparado ao de colaboradores, no qual, buscando concentrações subcitotóxicas de betaferina A, em células de câncer oral, os autores perceberam que as células também não tiveram sua viabilidade reduzida com as concentrações testadas. A análise morfológica revelou que tanto as células tratadas quanto o controle negativo apresentam a morfologia típica dessa linhagem celular com a presença de figuras mitóticas que indicam proliferação celular, o que também já era esperado, uma vez que essas concentrações são subcitotóxicas. Com base nesses resultados, pode-se inferir que A3 possa estar interferindo na dinâmica dos microtúbulos ou mesmo de proteínas motoras, como cinesinas e dineínas, atuando então, de algum modo, interferindo no citoesqueleto dessas células. O ensaio de migração revelou que A3 é capaz de inibir significativamente a migração das células na concentração de 0,5 e de 1 micromolar. Em um período de 24 horas, cerca de 11,90% das células migraram na concentração de 0,25, 9,91% das células migraram na concentração de 0,5 e 8,63% das células migraram na concentração de 1 micromolar. O controle negativo apresentou a migração de 19,74%. Há registros na literatura de que chalcona e seus derivados são capazes de impedir a migração das células através do aumento de marcadores epiteliais e redução de marcadores mesenquimais, interferindo no processo de transição epitelial mesenquimal. O exemplo disso é o estudo de Wang e colaboradores, no qual o análogo de estradiol modificado com chalcona foi capaz de impedir a migração das células de câncer de mama através do aumento de marcadores epiteliais, como o zonal de oclusão 1 e a caderina, e diminuição de marcadores mesenquimais, como a N-caderina e vimetina, interferindo assim no programa de transição epitelial mesenquimal. Conclui-se, portanto, que a chalcona 3 é uma molécula com potencial cytotóxico antimigratório que pode vir a contribuir no contexto terapêutico contra o carcinoma de células escamosas. Essas são nossas referências e nossos agradecimentos.
Muito obrigado pela atenção.